Bom dia, vamos para mais um devocional. Hoje nós vamos continuar lendo, a carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida e não haverá como escapar. Aqui Paulo, tá continuando a falar sobre o que ele estava falando no capítulo 4, que vai ser um dia, do Senhor, quando ele virá, vai ser tão assustador, que vai ser como as mulheres de parto, Então, nós devemos estar preparados para esse dia. Então, no versículo 4, mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e nem devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de derramar sua ira sobre nós, Cristo morreu por nós para que estejamos despertos. Quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Aleluia, glória a Deus. Portanto, animem e dediquem uns aos outros como tem feito. Então aqui, Paulo estava falando que nós não precisamos nos preocupar, no sentido, do que vão acontecer, porque nós precisamos permanecer firmes na fé e no amor. Então, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós temos que permanecer firme na palavra de Deus, buscando Ele. E aí, o dia do Senhor virá e nós seremos levados juntamente com eles, E no final aqui, a partir do versículo 12, ele vem dar alguns conselhos. Então, irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito Santo. Não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma de mal. Então, aqui são os conselhos, que Paulo deixa para aquele povo que estava ali em Tessalônica, Então, ele fala para que as pessoas, os irmãos, honrem, os líderes por aquilo que eles estavam ensinando, instruindo na palavra, Vivam em paz uns com os outros, Não deixe de amar, uns aos outros, sempre ensinando
encorajando uns aos outros, sendo paciente uns com os outros. Aqueles que são indisciplinados, ensine eles a serem disciplinados, né? Então, eu acho interessante quando ele fala aqui, ó, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procure sempre fazer o bem uns com os outros, né? Sermos bondosos uns com os outros, não ter nesse coração, não deixar que o inimigo venha, né? Usar a gente para maldade, né? Porque o nosso coração, ele tem que ser um coração amoroso, bondoso, cheio de graça, de amor, né? De fé. E estejam sempre alegres, que o povo de Deus é um povo alegre. E ele falando, né? Encorajando essas pessoas, aconselhando essas pessoas, né? Não apaguem o Espírito Santo. Ah, irmão, isso aqui é muito importante, né? Porque o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Então, que a gente não venha ser levados para as coisas ruins, pecando intencionalmente, né? Mas sim deixando que o Espírito Santo nos conduza a fazer todas as coisas, deixar com que o nosso caráter venha a ser transformado, venha a ser moldado conforme, né? Aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, que a gente possa ter, né, aí gratidão. Então, façamos tudo para que sejamos bons e amorosos uns com os outros. E para a gente terminar aqui nas saudações finais, que Paulo deixa aqui no versículo 23, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama fará isso acontecer, pois ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Irmãos, orem por nós. Cumprimentem todos os irmãos com um beijo santo. Encarrego-os em nome do Senhor que lerem esta carta a todos os irmãos e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Tenham um excelente dia, que Deus abençoe e fique esse devocional para você refletir. Beijos.